Opa! Maravilha! Seja todo mundo bem-vindo ao podcast do Edu. Nesse programa a gente fala sobre estratégias para donos de oficina conseguirem organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende. Eu sou o Eduardo Silva. E o que a gente vai falar hoje, Edu? Por que... Futebol? Oi? Futebol? Não. Por onde? Então a gente vai falar hoje por onde donos de oficina devem começar para precificar corretamente. Então, no embalo aqui de quinta-feira, eu já vou começar a te perguntar, quase como sempre, Du, o que é precificação do serviço? William, vamos lá, hein? Rapaz, como que eu vou dizer? De uma maneira bem clara, de uma maneira bem forte, para que o dono de oficina entenda. Precificação, é vida da sua empresa. É um dos pontos mais importantes, pelo amor de Deus. E assim, cada vez que a gente toca nesse tema, graças a Deus, vem sendo muito falado isso. E é extremamente importante que isso venha sendo falado. Mas acho que mais importante do que ser falado é você começar a praticar o que você está ouvindo. Então, por exemplo, eu vou só fazer uma introdução antes. Hoje, o que mais se tem ouvido falar, de uma certa forma, no meio da reparação automotiva, é sobre gestão. Só que, o que acontece? Na hora do vamos ver, a porcentagem de quem vai se importar e quem vai aplicar uma gestão na sua oficina é muito pequena. Por quê? Porque talvez a pessoa imagina que você falar de gestão é você receber um pendrive, receber um software que você vai instalar em alguma coisa na oficina e ela vai fazer sozinha por si só. E não vai acontecer isso, né? A gestão, ela vai ter que ser aplicada pelo dono. Primeiro, o dono vai ter que aprender a fazer a gestão dele. Ele vai ter, porque a empresa é um reflexo do dono, a oficina é um reflexo do dono. Então, ele já vai ter que começar entendendo já por aí. Ele vai ter que começar a fazer a gestão dele. Depois que ele começa a fazer a gestão dele, ele vai entender pontos fundamentais sobre a estrutura da oficina, que aí sim a gente vai chegar em diversos tópicos. E um deles é a questão de precificação. Então, a precificação é a maneira que você vai estipular o seu valor de serviço para que você possa oferecer ao cliente, ele concordar com aquele valor, pagar e o serviço ser executado conforme foi o combinado. Isso é extremamente importante. Então, a precificação é aquele valor que você vai, aquela proposta que você vai oferecer ao cliente para fazer determinado serviço dentro da área da reparação automotiva e o cliente aceitar. Mas por trás da precificação tem um monte de fatores aí e assim, me dá tique-tique, que assim, eu quero trazer informações para vocês que é triste de ver, porque eu lido, né, William? Você sabe disso. Através da mentoria, eu lido muito com donos de pequena e média oficina. E por isso que eu afirmei que se ouve muito sobre gestão, mas na hora do vamos ver, é praticamente uma porcentagem muito pequena. E quando a gente fala, né, William, sobre quando a gente fala sobre dono de oficina e gestão, eu acho bem interessante que tem até um amigo nosso que ele está aderindo a uma moda aí, que é aqueles cigarros eletrônicos. Sei. Né? Então, aquilo ali não deixa de ser um produto que não traz um benefício para a saúde. Mas se tornou uma brincadeira na hora do almoço ali, que a gente falou assim, por que você está fumando um pendrive? E aí todo mundo começou a rir. Aí a gente começou a falar, já sei, você quer introduzir alguma coisa na sua mente
E aí você conseguiu esse pendrive, você tá puxando para ver se você faz essa reprogramação ou faz esse boot, sei lá, meu, mas virou uma piada isso. Aí o cidadão agora, quando ele vai fazer, ele até esconde da gente, porque a gente já começa a rir. Então, muitos donos de oficina acham que vai ser mais ou menos alguma coisa assim. Você vai utilizar um aplicativo, um software, uma programação e vai fazer com que isso aí se torne fácil. Não é fácil, porque para chegar na precificação você vai ter que trilhar um outro caminho. E esse caminho é pouco trilhado pelos donos de oficina. Você comentando isso, eu vou exatamente perguntar. Eu sei que não é fácil, e a gente sabe que o primeiro caminho a precificar. Na verdade, a pergunta é a seguinte: por que a precificação do serviço é tão importante para organizar a oficina mecânica, e se isso tem algum fator direto no lucro da oficina? E você comentou da mecânica da mente, da mentoria, tem alguma coisa específica disso lá? Tem. Por quê? Porque é uma das grandes dores aí dos donos de oficina, é justamente fazer a precificação correta. Mas para a gente iniciar isso daí, William, tem um método a ser aplicado, né? O método a ser aplicado é o SBC, né? O que é o SBC? Sentar, abusando na cadência. E aí você fazer o que precisa ser feito. É o quê? Automaticamente, para ter uma boa precificação, você vai ter que disponibilizar ou de um software de gerenciamento da oficina, que aí você tem vários disponíveis no mercado, alimentar esse sistema e, se possível, você também fazer uma planilha à parte para isso. Fez a planilha à parte, você já vai começar. Eduardo, o que eu vou colocar na planilha? A precificação ela vai estar baseada em cima aí dos seus custos fixos e variáveis do seu comércio, da sua oficina. Se você não tiver esses números em mãos, o que você vai estar fazendo como precificação está errado. Por quê? Porque você vai utilizar uma metodologia que eu mais escuto dos donos de oficina. Outra coisa que precisa ser feita, né, William? Parar de dar desculpa. Parar de dar desculpa que não vai sentar e não vai alimentar uma planilha, não vai fazer o que precisa ser feito, não vai alimentar um sistema de gerenciamento ali da maneira correta. Se fizer isso, vai estar precificando errado. Por que eu digo isso? Além da mentoria, né, da mecânica da mente, eu também, às vezes, faço individuais. E no individual a gente tem um aprofundamento maior e vira e mexe. Uma das primeiras coisas que eu peço é me manda os 3 últimos relatórios ali do demonstrativo de resultado do exercício da sua oficina. Quando ele manda, que eu faço a análise, é incrível. É a mesma coisa que você... Dono de oficina, os caras são craque, velho. Graças a Deus, eu sou treinado para isso. Eu tenho muitos amigos que eles são muito bons no diagnóstico. Você vai ver, cada um tem uma metodologia de fazer ali um diagnóstico, de trilhar um caminho para chegar até o defeito que existe no carro. E eu bato palma para muitos, assim, porque eu aprendo demais quando eu converso com um com o outro. Só que quando você tem os números, quando você tem ali o demonstrativo, e que você bate o olho, é impressionante que quando você olha, você já consegue fazer um raio-x do negócio e você já tem a percepção que ele está cobrando errado. E 95% das vezes que eu vejo, estão errada a precificação. E é ali que é o ponto de partida. E, primeiramente, vai ter que entrar na mente do dono da oficina para mudar justamente isso daí, para que ele trace um caminho totalmente diferente. E para traçar esse caminho totalmente diferente, entra também no ponto onde muitos donos de oficina não querem entrar,
Lembra lá, William, do técnico, tático e operacional, né? Se a gente for analisar, são os três personagens ou três pessoas que existem dentro do dono de cada ofício, que é o técnico, o administrativo e o empreendedor. Para você fazer uma precificação correta, você vai ter que sair totalmente do técnico e subir ali para a parte do estratégico. Você vai ter que criar estratégias. Então vamos lá, por incrível que pareça, né? Aproveitando para dar um bom dia para os amigos que estão, para o Diego, né? O meu amigo ali do destaque, meu, olha só, ele destaque câmbio automático. Fala Dudu, meu, esse daí ele acertou na veia, né? O Dudu ou mora ali próximo da região ali do Adalgisa ou é da família, que é assim que eu sou chamado pelas pessoas mais próximas, isso daí vem de criança. Hoje já poucas pessoas me chamam dessa forma, mas de um carinho muito impressionante. Vamos voltar lá para a questão da precificação. E aí o que acontece? Vai ter que sair ali do técnico, vai ter que vir para o estratégico, vai ter que entender que os números vão ter que estar em dias, vão ter que estar em ordem, alinhados, para aí sim fazer os cálculos para que você chegue a um denominador comum. Uma coisa que eu escuto muito, William, o dono da oficina, já que através da internet aí a gente consegue falar com o Brasil inteiro, mas a desculpa ou o questionamento maior é porque aqui na minha região eu cobro isso. E é incrível, parece que é combinado. Quando a gente vai falar de precificação, é que aqui na minha região cobra isso. E aí é onde é motivado até a cobrança errada da prestação de serviço, da estimativa, né, do produto e serviço que vai ser oferecido para o dono do veículo. Só um pouquinho. Você falou isso de cidade, aqui na minha região, tal, essas coisas. Eu te perguntar exatamente o seguinte: você conhece alguém ou tem algum aluno, né, principalmente da mentoria, que fazia uma cobrança de um preço baseado nisso, nessa crença de, não, na minha região é isso, mudou, aumentou o preço e hoje está faturando mais, está lucrando mais? Sim, inclusive eu imagino que ele deva estar aí junto conosco aí o Mate, da Maticar, lá de Birataia, uma cidade muito pequena ali na Bahia. E o que acontece? Quando nós começamos a mentoria com ele, a primeira coisa que eu perguntei é qual que é o valor que você cobra para serviços simples? Ou se você for fazer algum tipo de serviço, qual o valor? Um amigo aqui que mandou uma mensagem aqui que está dando um eco no áudio. Então, deixa eu só fazer assim. E olha que eu multei aqui o computador. Mutei o computador, será que é o seu, William? Acho que não, meu. Eu acho que se teria que colocar um fone, William. Talvez seja isso. Talvez o eco esteja saindo no... o Diego falou que o áudio tá bom. Bom, pode ser. Bom, vamos ver. Amigo que tá com eco, desculpa aqui hoje, mas no próximo a gente arruma para não parar aqui. Tá? Exato. Bora que também a gente tem um tempo cronometrado aí para o nosso dia dar um start. Então vamos lá. O Mate. Quem perdeu. Então, se você tem algum exemplo de algum aluno que cobrava errado e hoje está cobrando melhor? Isso aí. Então, o que acontece? O Mate, da Maticar, lá de Birataia, ali na Bahia, né, uma cidade pequena. E aí, quando a gente começou o trabalho, uma das primeiras coisas, das perguntas que eu faço é justamente essa. Qual que é o seu valor, né, da sua hora homem? E aí eu expliquei para ele o que era o valor de hora homem e ele entendeu. Então, eu lembro na época, ele falou, para trocar a mão de obra para trocar uma pastilha de freio. X, primeiro que assim, eu tive que me segurar na cadeira que eu quase desmaiei.
né? E aí eu falei assim, tudo bem, agora a gente vai criar uma estratégia, ó, por que o estratégico é totalmente importante? A gente vai criar uma estratégia, não é só aumentar por aumentar. Enquanto você vai fazendo o relatório de todos os seus custos fixos e variáveis, a gente vai fazer uma alteração de X para Y. E aí é onde a crença grita, que foi o quê? Ele falou, Eduardo, se eu fizer isso, vai todo mundo embora da oficina. Então eu falei, segue o processo, segue o método que não vai dar errado. O que você vai fazer? Você vai lavar a pinça. Olha, o Wesley já deu o retorno aí também. Você vai lavar a pinça de freio, você vai lubrificar os pinos, você vai fazer um vídeo e você vai mandar para o cliente, mostrando que você vai estar fazendo esse tipo de serviço dessa forma. E o valor que vai ser estipulado ali vai ser o Y. Então, assim, você vai estar mostrando ali o porquê. E ali ele começou a aplicar, teve outros pontos também que a gente acabou colocando, e ele, graças a Deus, ele aplicou. Não perdeu o cliente gostou. E aí o que aconteceu? Saiu de próximo deles aqueles que estavam utilizando da oficina como meio de exploração, porque tem muito cliente que usa a oficina como meio de exploração. Por quê? Porque sabe que ele tem, de uma certa forma, uma deficiência no conhecimento da precificação ou da valorização da sua mão de obra e automaticamente ele vai se aproveitar disso. E aí é onde, na hora que acontece de você fazer uma precificação da forma correta, ele simplesmente ele vai abandonar a oficina. Mas graças a Deus por isso. Vá com Deus, como diz aquela música da, da, da Roberta Miranda, né? Vá com Deus, meu, tchau. Vai porque precisa ser aberto um espaço para que receba clientes que estão afim de não só pagar o valor Y, mas sim valorizar, porque ele vai fazer o serviço de uma forma correta, tomando o cuidado necessário, sendo que hoje, nessa parte, olha, ó, tá vendo? Você vê? Meu, tem uma listinha aqui, tanto do lado do cliente quanto do lado da oficina, para justamente atacar nesse ponto. Atacar e combater, né? E aí o que acontece, William? Quando você faz isso, você vai atrair os clientes que querem o serviço da maneira adequada, ou aqueles clientes que também vão entender que é necessário ser executado um serviço da maneira adequada e que esse serviço da maneira adequada deve ser valorizado e aí vai ser correspondido através de um ok na hora ali da estimativa de valor ou do orçamento ou da proposta de reparo oferecido pelo dono da oficina. Então, esse lance, né, voltando aí um pouquinho sobre aqui na minha região, isso faz parte, é um dos tópicos que no estratégico você tem que levar em consideração. Por quê? Porque se você colocar um valor acima do valor de mercado, você vai ter que deixar claro o porquê você está cobrando o valor acima de mercado, que seria a percepção de valor. O que seria a questão da percepção de valor, William? Por exemplo, né? Eu com os meus cabelos lindos e maravilhosos, quando eu vou cortar o cabelo, boa parte eu corto eu mesmo. Ali no banho eu posso fazer, mas eu pelo menos uma ou duas vezes no mês eu me desloco até um local, até uma barbearia para fazer esse serviço. Aí tem o porquê, porque o ambiente da barbearia é altamente agradável, a conversa ali com que eu tenho com o dono da barbearia enquanto ele executa o serviço, meu, é um negócio fora do comum. E ele me trouxe uma percepção de valor, William, que eu trouxe como um ensinamento. Olha só que impressionante. Eu não sei quanto ele cobra. Simplesmente eu dou o cartão e ele passa. Por quê? Porque o valor que ele cobra para mim é o justo pelo que ele está trazendo. E ele, uma vez, ele falou, Eduardo, você acredita que, assim, a gente tem que, nós, barbeiros, né, temos que estar bem todos os dias, e mesmo que a gente não esteja bem ou esteja passando por um problema, a gente tem que fazer uma oração, a gente tem que entrar no estado de meditação.
Por quê? Porque a gente está colocando a mão na cabeça dos clientes. E a cabeça, ela é a fonte de entrada do ser humano. Meu, a hora que ele falou aquilo, ele me ganhou. Por isso que eu faço questão de ir nesse local. Então, assim, ele falou, meu, ele tá mexendo ali, ele tá cortando o seu cabelo. Então, se ele tiver ruim, se ele tiver com pensamento negativo, a mão dele vai ser um condutor ali para levar na cabeça do cliente. E eu, caramba, eu peguei isso como ensinamento. Por isso que a gente cria um ambiente muito bom aqui na Tagma. Por quê? Porque a gente vai estar lidando ali com um bem tão precioso. E se a gente tiver com energia ruim, a gente transmite essa energia ruim para o cliente. Então você vê que tudo isso, de uma certa forma, muitos podem falar assim, meu, isso daí não tem nada a ver. Eu acredito nisso. E assim, o que a gente passa. E por que eu falo isso? Porque teve um cliente que outro dia chegou aqui e na hora que eu passei ali a estimativa de valor, a proposta de reparo para ele, ele falou, Eduardo, meu, tá aprovado. Eu senti uma energia tão legal quando eu entrei dentro desse ambiente da Tagma, que assim, eu quero que vocês cuidem do meu carro. Então, olha só, é a questão da percepção de valor. Então, assim, você entender que o valor, né, cobrado na região é importante, mas não pode ser feito assim. Ah, eu vou cobrar esse valor porque eles estão cobrando. Não, de maneira nenhuma não pode ser feito dessa forma. Você não Porque sabe se o cara está lucrando ou não, né? Desculpa só. Exatamente, William. É justamente por esse motivo. Por isso que quando a gente pega ali o demonstrativo de resultado do dono da oficina, você vai ver que a porcentagem da margem de lucro que é colocado nas peças, quando você vai ver o valor de serviço, ele é extremamente baixo. Primeiro, porque ele esquece, o dono da oficina, ou ele esquece ou ele não sabe. E isso é normal. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Se você estudar sobre essa parte, você vai entender que a oficina ela está enquadrada dentro de prestação de serviço. Prestação de serviço é o que, William? É praticamente mão de obra. O que a gente oferece de peça para o nosso cliente é complemento, mas o nosso segmento, a nossa área de atuação é prestação de serviço. Então, é justamente daí que vai vir, né, os pontos para você arcar com os custos fixos e variáveis e ainda ter a margem de lucro de sustentação da sua empresa. Se não fizer dessa forma, aí é onde, infelizmente, quando eu tenho contato com muitos donos de oficina e eles abrem a caixa de ferramenta e realmente mostra, eles estão no vermelho, eles estão passando dificuldades financeiras. E aí, justamente pelo fato do quê? Não ter o conhecimento que eles são prestadores de serviço e que a mão de obra é o principal artefato, vamos colocar assim, né? Como diz ali no livro ali do Código da Cultura, do José Salib Neto ali. Então, ele fala justamente isso, é um artefato. Então, isso daí é um ponto principal que precisa ser entendido. Então, e tem muitas coisas que são construídas na percepção de valor, aplicado aí na precificação da forma correta, que é justamente, tem cliente que quando ele falar, tá caro, porque aí começa a envolver vários fantasmas, várias crenças, vários medos aí dos donos de oficina. Se eu aumentar o preço, eu vou perder o cliente. Se eu aumentar o preço, ele vai falar, tá caro. E o tá caro parece que é uma marreta do Thor na cabeça do dono da oficina. Ele sente o impacto. E aí o que ele faz? Aí ele recua, ele dá desconto, ele faz um monte de coisa para não perder o cliente. É onde acontece realmente aí de precificar errado e você ter problemas dentro da sua oficina. Boa. Du, agora aproveitar o seguinte. Saúde, frutinha. Todo mundo aqui. Você vê, ó, a gente faz ao vivo, tá tomando café quando a gente tá falando. Ó o café aqui, o que é. Eu vou até fazer questão de mostrar. Edu, ex-atleta, é o quê? Comida saudável, lógico. Mano, tem que manter, filho, tem que manter. Para chegar com muita saúde e disposição aí por muita coisa que Deus ainda vai fazer na nossa vida, a gente vai ter que estar com a estrutura física em dia. E a mesma coisa acontece com a oficina, né? Se você não cuidar de você, dono de oficina, você não vai ter pique, não vai ter energia para você
ter a inteligência suficiente, a inteligência emocional para lidar com todas as situações que envolve. Num momento desse, né, William? Quando o cliente fala tá caro, ele está atacando gatilhos dentro da mente do dono da oficina, que vai fazer com que ele corresponda, né? Aí, se deixar, eu falo disso com muita propriedade, que é a amígdala que existe dentro do cérebro. Não é aquela amígdala lá do fundo, lá, não é. São amígdalas que é o seguinte, quando aciona gatilhos ou quando alguém fala alguma coisa para nós, e aí vai ter duas reações. Ou você ataca ou você corre. É justamente isso que acontece. Então, quando o cliente fala que está caro, ou você ataca, ou você enfrenta, ou você foge. Se fugir, o cliente vai perceber isso, e aí o cliente vai se tornar vencedor, aonde entra o fato do cliente estar explorando o dono da oficina. Agora, quando você ataca, aí você vai ter os argumentos corretos para que você possa trazer, né, a memória para o dono da oficina o porquê está sendo cobrado aquele determinado valor, entendeu? Então, isso daí é extremamente importante. O dono da oficina é simplesmente estar atento para que isso daí aconteça da maneira correta, né? E aí você traga a precificação. Vou dar um exemplo rápido aqui, pode ser, William? Dar um exemplo rápido. Certa feita, uma cliente, ela viu ali a proposta de reparo, né? O orçamento, estimativa de valor, e ali ela falou assim, nossa, Edu, tá muito caro isso. E ali eu lembrei que instantes antes, num treinamento que eu tinha participado, eu tinha feito um questionamento para a pessoa que me falou. Eu posso trazer à memória do cliente algumas coisas quando ele não tem a percepção de valor? E ele falou assim, pode não, deve. E ali eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, a hora que a cliente falou que estava caro, eu simplesmente falei, vou falar, que até o nome dela, né? Paty. Paty porque eu tenho uma proximidade, porque é uma cliente de muito tempo da Tagma. E eu falei, Paty, eu entendo porque você falou que no caso aí tá caro, mas na verdade, se você for olhar, não tá. Por quê? Porque eu vou retirar o carro na sua casa, você está trabalhando de home, eu vou retirar o carro na sua casa, trago ele, faço a manutenção, você já conhece como nós fazemos aqui, o que é passado para você, você sabe que é o que precisa realmente ser feito, e esse algo a mais aqui é algo que a gente está evitando de você ter um problema futuro. Fora isso, você sabe que o seu carro vai ser lavado antes de entregar e eu vou entregar na sua casa para você. Ela falou assim, não, Du, esquece, para. Não, desculpa o meu comentário inadequado, pode executar o serviço. Então, assim, você vê, você estuda, a pessoa te passa a informação, você concorda com aquilo e aí vem o mais importante, William, a aplicação. Então, muitas vezes vai ser necessário a gente, de uma certa forma, explicar para o cliente, falar assim, olha, está sendo feito, está sendo cobrado esse valor por conta disso, assim, assado, né? Então, assim, você pode levar em consideração o fato, né, da região, qual que é o valor da região, mas você tem que ter um diferencial que você vai cobrar a mais, você vai entregar mais para o seu cliente, você vai se diferenciar dos seus concorrentes. Os sanguessugas vão lá na maioria das oficinas e os clientes que querem serviço de alta qualidade, uma prestação de serviço com excelência, vai aonde? Vai na sua oficina e vai na Tagma. Aproveitando que você falou disso aí, de fazer o diferencial, atacar, né, em vez de se defender ou fugir do cliente, para a gente encerrar, qual que é o melhor momento para o dono de oficina rever a precificação dele? Existe algum momento? Existe. Agora, terminando a live, ele já sentar e se ele não tiver uma planilha, se ele não tiver um sistema de gerenciamento da oficina, ele já vai correr para fazer isso agora. Eduardo, eu não sei fazer, pede ajuda, faz de conta que você está se afogando. Você não sabe nadar e você vai morrer. Então você vai pedir ajuda, você vai fazer isso. Então, justamente, vai simplesmente sentar, organizar uma planilha ou algo do tipo,
começar a fazer todos os seus custos fixos e variáveis, e em cima disso você já vai ter um caminho a ser trilhado para você saber qual a precificação de forma correta. E o outro? Aí já vai correr atrás de uma mentoria, se for o da mecânica da mente, muito bem, porque em grupo lá, William, a aula do Paulo falando ali dos números está altamente completa, inclusive nós falamos com detalhamento acerca da precificação. E assim, está tendo um resultado muito bacana que os alunos que já estão nessa turma atual estão assistindo, estão dando um feedback e estão enxergando que realmente estão aplicando de forma errada, já passaram a fazer modificações na precificação e já estão tendo praticamente 0 de rejeição quando eles aplicam isso. Olha só, William, 0. A última turma, só uma dúvida. A última turma tem 45 dias, né? Tem exatamente 45 dias que deu o start aí nesse processo de grandes mudanças dentro da oficina deles. Beleza. Para a gente fazer como a gente sempre faz, qual que é a frase, então, do podcast de hoje? Qual que é a reflexão, né? Ó, deixa eu só clicar aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó, no mundo profissional, a valorização é o processo de prosperidade contínua. Vou falar de novo. No mundo profissional, ou vamos substituir, no mundo da reparação automotiva, a valorização é o processo de prosperidade contínua. Quando você valoriza o seu serviço e entrega além do que é esperado pelo cliente, essa percepção de valor ela é retornada e aí é onde você simplesmente começa a ter aí um retorno esperado. E quando você tem esse retorno esperado, a alegria chega. Ô William, só voltando um pouquinho para a gente finalizar, baseado em cima dessa frase que eu acabei de falar, o Mate, né, da Maticar, lá em Ibirataia, quando ele fez a precificação da forma correta, ele começou a desfrutar dessa prosperidade contínua, que é justamente isso o ponto forte, que tem que ser dentro das nossas oficinas. Temos que ter oficinas prósperas, oficinas abençoadas, sabe? Para Deus derramar a bênção, você tem que saber o que é que você tem que fazer. Por que tem a Bíblia? Para você saber qual que é a vontade perfeita de Deus para nós. E você entender e conhecer do seu negócio, da sua oficina, e entender que ela foi feita para ser próspera e abençoada, e na hora que você aplica, então assim, você começa a desfrutar de algo. Mate começou a desfrutar de possibilidades. Ele pôde viajar com a família para um hotel, desfrutar ali de um final de semana maravilhoso com a família, do qual muitos, às vezes, não conseguem fazer isso. Eu, no começo da Tagma, que durante anos, eu não conseguia nem sair direito para ir no interior, na casa do meu sogro. Aí, a partir do momento que a gente estudou, entendeu, mudou a mentalidade, aplicou, o retorno veio, e aí sim, quando a gente viajar, vamos fazer, né? Amanhã cedinho, embarcando aí para visitar meus pais ali no Nordeste. E assim, eu vou com a cabeça tranquila, satisfeito demais, porque o time vai estar aqui honrando, vestindo a camisa, e isso daí não tem preço. Então, ó, no mundo profissional, no mundo da área da reparação automotiva, a valorização é o processo de prosperidade contínua. Processo de valorização aí, valorização do cliente, valorização daquilo que você faz, e quando essa balança está equilibrada, aí a prosperidade contínua aparece. Certo, William? Caramba, hein? Certíssimo. Que negócio é esse, né? É. Esse eu falar para você que eu puxei aqui uma frase em cima da hora, meu. E olha só o que Deus deu pra gente aí, que vai ficar na cabeça do dono da oficina que tá aqui, ó, nos ouvindo aí, vai ficar daqui para frente nunca mais. A ignorância já foi embora, porque ele tem que descobrir que a valorização profissional
é o processo de prosperidade contínua. Viva isso dentro da sua oficina. Exatamente. Du, quero agradecer mais esse podcast, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. Semana que vem, na verdade, a partir de amanhã, uma semaninha de folga, enquanto a Tagma trabalha, você vai visitar o papai e mamãe lá, fazer uma Não, visita. mas dependendo como for, a gente vai ter nosso encontro, viu? Ah, não, então é isso que eu aproveitar e falar. Du só está chegando lá, vai confirmar a qualidade da internet, mas a princípio tudo certo. Terça e quinta, 7h15 da manhã, estamos de novo com o nosso encontro aí. Somos nós na área, como diz o Diego da Dragster, né? Diego da Dragster na área. Vai ser nós na área aqui também. Exatamente. Tá bom? Valeu, vamos que vamos. Partiu. Bora, já tem um agendamento, tem um horário para receber uma cliente aqui para a gente dar uma volta no carro dela, já deu certinho. Vou ali atender a necessidade, né? Sanar a dor dessa cliente aí, que é uma cliente muito especial. E que você, dono de oficina, que está aqui conosco, tem um dia abençoado, um dia próspero, ó. A frase que eu acabei de falar aqui, que você tem um dia próspero, abençoado por Deus aí, e que grandes coisas possam acontecer ainda nesse restante de semana aí, certo? Vamos que vamos, William. Aquele abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Valeu, abraço.